Aleluia, Jesus. Tome esse lugar, Jesus. Tome esse lugar. Não há nada melhor que teu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Só tu és. Pra dizer que tu és o Senhor. Declara ele, os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Só tu és. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Declare: o reino é dele, o reino é dele, é tudo dele. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós vamos começar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Só tu conheces, Pai. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Queremos, Pai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Irmãos, esse neném que está aqui é meu filho. Ele é um milagre do Senhor. Eu tenho orado essa semana pelas pessoas que perderam seus bebês nesse hospital da mulher. E eu já falei isso aqui uma vez. Quando a minha esposa teve um sangramento, o médico falou para ela que ela tinha abortado, que ela podia ir para casa. E ela, muito louca, saiu lá do hospital, revelia. E ela falou: eu sou mãe. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, ele é promessa do Senhor. E ela falou: é um menino. Eu tenho certeza, o Senhor falou comigo. Eu não vou deixar, não vou ficar mais aqui. Eu estou saindo, vou embora. Irmãos, eu vou falar para vocês que a gente fica meio bobo, né? Parece que perde tudo, né? Nós somos seres humanos, né? A humanidade está em nós. Então, eu
falei, tá bom, então vamos lá. Briguei com ela, falei, você não podia ter feito isso, não sei o quê. Porque a gente procurou um monte de hospital, né, particular, não tem, e aí era só lá mesmo. Desespero danado. E aí nós fomos nesse médico particular para fazer de última hora, conseguimos lá fazer. E aí o médico falou, não, você não abortou não, tá aqui. Ele tá aqui, uma pontinha pequenininha. E aí eu vi que o quão o Senhor é bom. Nós cantamos na música anterior que mais vale um dia na presença dele do que não conhecê-lo. E eu trago sempre a trajetória, sempre trago a minha vida toda antes de conhecer o Senhor. E eu falo, um dia eu levantei as mãos e reconheci Ele como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. E eu, sem merecer, Ele derramou a graça dele sobre a minha família. Casamento destruído, vida prostituída, e hoje Ele me traz aqui para poder falar dele. Deus faz essas coisas. Alguns me conhecem muito bem, de muitos anos. Glautinho me conhece há muitos anos, a gente é amigo há muito tempo. E a gente foi parceiro de caminhada. Mais uma coisa que o Senhor fez, a gente voltou para o Senhor junto. A gente já tentou desviar junto, não conseguimos. E a gente conversou esses dias, a gente falou, cara, o nosso ministério começou junto, cara. Alguma coisa o Senhor, Ele está envolvendo ali e a gente está junto o tempo todo, né, mano? Eu vendo Ele pregar, a gente está ministrando. Por que eu estou falando isso? Porque não apenas uma história que era para dar errado e deu certo, mas sim reconhecendo quem nós somos. Dias difíceis, dias que nós não sabemos nem para onde nós vamos, mesmo vindo para a igreja, vivendo o Evangelho. Eu continuo a dizer que nós devemos sempre orar ao Senhor. Senhor, usa-me, Pai. Senhor, sonda-me, Pai. Senhor, tira tudo aquilo que não é teu, Pai, de dentro de mim. Tira. Hoje eu não consigo, Pai. Isso aqui eu não consigo hoje. Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza que com a tua mão poderosa eu vou sair dessa. Eu não quero ficar nessa mesma situação. Em nome de Jesus, nós vamos repetir essa canção. E nós vamos falar para o Senhor sondar os nossos corações. Até aquele pecado que você acha que não tem nada a ver. Pede para o Senhor até alguns que você nem sabe que você comete. Mas peça ao Senhor para sondar seu coração agora. Se arrependa. Se arrependa. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Só o Senhor conhece nosso coração, Pai. Quebranta o meu coração. Transforma-se com a tua palavra poderosa. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então queremos ser usados por ti, Pai. Usa-me, Senhor. Queremos ser usados por ti, Pai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declara Ele, declara Ele. Glória a Deus. Abram suas Bíblias, por favor. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 49. Isaías 49. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. Essa mensagem a qual eu vou ministrar nessa noite
É uma mensagem que foi confirmada por Deus na quinta-feira passada, através do nosso pastor Rafael, pastor Valdir Brasil. É por isso que eu falo para vocês que tem que ficar atento, tem que cultuar, não estar no culto. Enquanto você cultua, Deus vai trabalhando, Deus vai falando, e Deus colocou, na verdade, o título já tinha me dado. E o título é, dessa noite, Deus esqueceu de mim? É uma pergunta, mas também uma afirmação, porque algumas vezes, alguns momentos, algumas situações, algumas fases da caminhada com Cristo, da vida, nós verdadeiramente fazemos essa pergunta e essa exclamação ou afirmação: Deus me esqueceu, ou Deus me esqueceu. Porque a coisa fica tão confusa, o negócio fica tão estreito, que nós até afirmamos isso dentro do nosso coração, não por falta de fé, não é isso, é porque dói, é porque preocupa, é porque você e eu, porque nós somos seres humanos, e esses momentos tendem a nos levar a esse raciocínio. Mas Deus é tão misericordioso, e vou confessar a vocês que eu, às vezes, me coloco nessa mesma afirmação. Que isso, pastor? Sério? Ontem, numa conversa informal, eu falei para 2 irmãos: eu sou igualzinho a vocês. Eu sou igualzinho, eu sofro as mesmas dores. As mesmas dúvidas permeiam o meu coração. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o mesmo Deus que habita em você, também habita em mim. E Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós trazemos esse pensamento ao nosso coração, esse Deus que habita em nós, já traz o refrigério para a nossa alma, dizendo: eu estou aqui. Vamos para a leitura bíblica. Isaías 49, verso 14 diz assim: porém Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Porém, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Pai, eis aí a sua palavra que foi lida. Eis aí o momento ao qual o Senhor preparou para que não só essa palavra fosse lida, mas que através dessa leitura bíblica o Senhor revele a sua mensagem para os nossos corações hoje e agora. Nós não vamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. E eu me recuso, não sei os seus filhos, mas eu me recuso a sair daqui sem um direcionamento para o amanhã. Eu me recuso, Senhor, sair deste lugar sem o refrigério necessário advindo dos céus da sua parte. Eu preciso, creio que a sua igreja também necessita. Por isso nós oramos e nós clamamos a um Deus que não está preso no madeiro. Ele ressuscitou, Ele foi à destra, mas deixou conosco o Deus Espírito Santo, que é o Consolador, que está em nós e no nosso meio. Fale conosco mais uma vez, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Israel, nessa passagem bíblica, estava cativo. Sião passando por um momento muito complicado.
E enquanto eu meditava, eu me encaixei nessa passagem bíblica em alguns momentos. E como eu disse anteriormente, também fiz uma afirmação como essa. Achei que eu estava vivendo, ou às vezes até achando que estava sobrevivendo, porque Deus não nos deu sobrevivência, Ele veio para nos dar vida, e vida em... Mas o momento cativo, o momento contrário, ou o vento contrário, nos faz ter essa afirmação em nossa mente e coração. Porém, foi falado aqui, na ministração do Dinho, que Deus sonda os nossos corações. E a palavra diz que antes mesmo de chegar uma palavra, nós pronunciarmos, Ele já sabe o que nós vamos falar. Portanto, Ele sabe exatamente o que você quer pronunciar e às vezes não tem força espiritual para fazer. Então, chega um momento como esse que você fala: Deus esqueceu de mim? Eu tenho caminhado na sua presença. Tá bem, eu tenho errado, mas eu sou ser humano. Mas tenho buscado acertar. Mas as coisas estão difíceis. As coisas estão complicadas. E eu não estou conseguindo transpassar essas barreiras, Senhor. Eu pensei que o Senhor fosse me ajudar a transpassar as barreiras necessárias para chegar aonde o Senhor já determinou que eu venha chegar. E isso não é murmuração. Isso é externar para Deus, o seu Pai, o meu Pai, é externarmos a Ele as nossas dificuldades. E Ele vê de bom grado. E Ele observa, Ele colhe as suas lágrimas, Ele entende exatamente a sua dor. Porém, existem alguns critérios, algumas situações que Deus usa para que nós venhamos entender e crescer dentro dessa turbulência. E é como eu falei anteriormente também, esse mesmo Deus que habita em nós, Ele permite por alguns momentos nós passarmos por isso, para logo depois Ele vir com seu bálsamo e dizer: calma, espera mais um pouquinho, que tudo vai ser esclarecido, porque eu estou no negócio. Só que a dor é urgente, a necessidade é tremenda. Eu estou passando por um processo, como eu fiz uma cirurgia agora não, tem um tempinho de cálculo renal, e o médico disse que meu organismo está gerando algumas infecções urinárias. Então essa noite chegamos lá do futebol, fui dormir 1h da manhã, acordei 4h30 com dor. Então eu sei como é a dor. E a dor não me deixou dormir, a dor tirou a minha paz. A dor me fez perder até a paciência comigo mesmo. Que doideira, né? Eu com sono, cansado, joguei pra caramba, né, Anderson? Joguei nada, irmão, joguei nada. Cansado, querendo dormir, mas a dor não deixava eu dormir. Acontece com você também. Só que não é uma dor de infecção urinária, é a dor de uma perda, é a dor de um abandono, é a dor que só você e Deus sabem. É uma dor que, para mim, que estou um pouquinho de fora, posso achar frescura. Mas só sabe o calor da panela, a mão que mexe a colher. E Deus entende tudo isso. Eu estou só na introdução, irmãos. Deus entende tudo isso. Mas nós temos que estar com nossos ouvidos espirituais atentos ao que Deus quer nos direcionar. Por isso que eu falei que nós não vamos sair daqui nessa noite sem esse direcionamento. Porque se nós não recebermos esse direcionamento, a tendência a dar ruim, a tendência a dar problema é grande. E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos dissertar a respeito de um profeta chamado Elias.
1 Reis 17, a partir do verso 1. Nós vamos falar sobre Elias, o tisbita, o profeta que foi levantado por Deus para quebrar altares de Baal, de proclamar, de anunciar que só o Senhor é Deus. E a palavra diz assim: ora, Elias de Tisbe, ou o tisbita, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias foi levantado por Deus. Elias, um profeta, como eu disse, foi levantado por Deus para anunciar ao povo dele que estavam errando. Elias foi levantado para que Israel se convertesse de seus maus caminhos e voltasse aos caminhos do Senhor, porque eles estavam adorando ao Deus de Acabe, de Jezabel, adorando a Baal, fazendo aquilo que agradava muito mais o inimigo do que o seu Deus Criador e Salvador. E Elias fazia aquilo que era determinado por Deus a fazer. Elias ia executando as missões dadas por Deus com muito êxito, não porque ele era o cara, não porque ele tinha poder mirabolante, não porque era forte, porque estava debaixo de uma obediência. Porque Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer a sua obediência. E quando estivermos debaixo da obediência, podem vir qualquer uma das nações contra mim e contra você, porque essas nações, ao olhar para nós, eu até falei isso na oração do meio-dia, elas vão olhar para mim e para você e não vão nos ver, elas vão presenciar a mão poderosa de Deus que está trabalhando por nós e nos protegendo, porque estamos debaixo de uma obediência. E Elias começou a fazer, Deus direcionava: olha, sai daqui, vai para Querite, porque lá você vai ser alimentado, lá você vai ter pão, você vai ter carne à tarde, você vai ter água, e sabe quem vai te trazer isso? Um corvo. E ele, sem pestanejar, ele obedeceu, e ali ele foi cumprir aquilo que veio como ordem da parte de Deus para a sua vida. Agora eu abro um parêntese. Eu quero que você traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Eu quero que você traga à memória aquilo que Deus já falou com você. Mas como, irmão? Através da palavra, através de um amigo, usando a própria palavra, através de um louvor. Traga a memória. Lembra? Eu trouxe, irmãos. Eu trouxe. Terça-feira no presbitério eu me abri com meus irmãos. Eu coloquei para fora as minhas fraquezas. Mas ao mesmo tempo que eu falava para ele as minhas fraquezas, Deus me fazia lembrar e trazer à memória aquilo que me dava esperança. Olha, eu te trouxe até aqui. Eu te trouxe até aqui. Tem te faltado algo? E eu disse não. Porque estava e estou debaixo de uma obediência. Só que Querite, agora eu vou ler porque não dá para gravar tudo. Quer dizer do hebraico shavat, que significa colocar no tamanho certo. Alguns ribeiros, algumas ordenanças do Senhor não vão nos parecer aos nossos olhos muito agradáveis, porque não deve ter sido muito prazeroso receber do corvo o alimento. Não deve ter sido muito prazeroso ficar bebendo água do ribeiro. Ele queria tomar uma água como essa aqui, geladinha, mas ele estava debaixo de novo de uma obediência, e ele foi. Só que Deus precisava moldar Elias.
Deus precisava colocar Elias do tamanho que Deus já tinha desenhado. Às vezes, achamos que temos um tamanho. Às vezes, o pastor, eu aprendi quinta-feira passada absurdamente. Às vezes, nos fazemos e nos colocamos como um nada. É mentira de Satanás. Nós somos tudo para Deus. Nós somos a primícia da sua criação. Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você, e para que nós venhamos nos achar um nada. Mas Deus às vezes precisa nos colocar, nos moldar do jeitinho que Ele quer que nós estejamos. E às vezes esse molde é diferente, às vezes não, sempre esses moldes é diferente dos moldes que nós criamos. Às vezes esse molde que nós criamos é fantasioso e totalmente fora dos padrões de Deus. Ou nos colocamos muito pequenos, ou nos colocamos muito grandes. Mas Deus sabe a medida exata que eu e você devemos estar. Então, queridos, é necessário na sua vida. Querite é algo que não pode faltar. O que é isso que você quer dizer? Eu quero dizer que a obediência às vezes dói. Eu quero dizer que a obediência às vezes, ele não quer sacrifício. Ele quer obedecer, mas a obediência traz sacrifício. Porque obedecer a Deus é renunciar às nossas vontades. Eu não sei se para você é fácil, para mim é um sacrifício. Mas eu resolvi obedecer. Eu resolvi abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, daquilo que eu moldei, para que me tornar ou me deixar ser tornado por Deus exatamente nos moldes que Ele já determinou. E você? Como tem feito? Eu não sou de apontar, dificilmente eu falo você, eu sempre me coloco nós, mas eu estou dizendo aqui as minhas fraquezas. Eu quero que você reflita, faça uma autoanálise. Será que diante de uma ordem como essa, e você preste atenção que Deus disse, ó, foge para lá. Tem pessoas que têm algum complexo, algum problema de lidar com o fugir da aparência do mal. Achar que fugir é coisa de covarde. Fugir debaixo de uma ordem da parte dos céus, da parte de Deus, é sabedoria. É saber que Deus está fazendo e nós não podemos fazer. Se Ele falou, sai, foge da aparência do mal, deixa eu te dar um conselho, foge. Isso não é ato de covardia, isso é ato de adoração, Anderson. Eu estou adorando a Deus, obedecendo a Ele. Então fugir em algum momento não é covardia, desde que esse fugir esteja debaixo de uma palavra vinda do Senhor. Eu já vi muitos corajosos morrerem, mas eu vi muitos obedientes vencerem muitas batalhas. Tem obediente aqui nessa noite? Tem obediente? Vai vencer, vai passar, porque o riacho vai secar. O riacho seca. E quando o riacho seca, não é para que você morra de sede, é para que venha mais provisão da parte de Deus para a sua vida. Porque se o riacho ficar ali dando água, você vai se acostumar a ser alimentado pelo corvo. E Deus não nos criou para ser alimentado por corvo, Deus nos criou para sermos alimentados e abastecidos por Ele. Deus tem o melhor. Eu ouvia muito isso. Eu gostava de fazer obra. Para ficar bom tem que ficar ruim, para ficar bonito tem que ficar feio. Às vezes acontece a mesma coisa. Está doendo, mas vai ficar bom, vai parar de doer. Só não sai da visão, não sai debaixo da obediência. Vai, porque Deus vai suprir. Secou o lago, mete o pé. Onde Deus mandou você ir? Vai. Agora Deus fala, ó, vai lá, que você vai ser alimentado por uma viúva.
Me coloco no papel de Elias, a viúva deve ter uma renda no INSS arrumada. Pronto, estou feito. Deus envia para que, quando Deus colocou em Querite, colocou ele no molde que o Senhor já tinha determinado, Elias já estava começando a estar pronto para fazer aquilo que eu e você temos. Ele nos ortogou a fazer sinais e maravilhas, em nome de Deus, em nome de Jesus. Aquela viúva, ele pediu para que fizesse um bolo, trouxesse água, mas aquela viúva estava prestes a morrer. Ela já não tinha mais nada, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite em sua botija. E ela estava catando gravetos para que ali fizesse, ela e o seu filho comessem e esperassem a morte. E agora ele chega ali e vê aquela situação, e se você olhar carnalmente, ele ia falar assim: Deus está doido. Era corvo, era ribeiro, agora eu chego aqui e a viúva está pior do que eu. Quando você se deparar com uma situação pior do que a sua, é para que você seja instrumento de Deus, para fazer com que as coisas aconteçam na vida dessa pessoa. E quando acontecer na vida dessa pessoa, automaticamente ou consequentemente, vai estar acontecendo na sua. Deus não é para ser entendido. Deus é para ser obedecido. E ele profetizou, ele já tinha lançado uma palavra para Acabe: não vai chover enquanto eu não disser que chova. Ele já tinha sido sustentado por Deus através do corvo. E a caminhada que ele está fazendo cansa. Eu estou com 45 anos. Já não é mais aquele corpício de 25 que podia correr com os meninos e está tudo bem. Cansa. A vida cansa. Hoje minha esposa recebeu uma notícia que um colega de trabalho morreu. E eu falei: amor, infelizmente, a vida que nós às vezes decidimos viver, ela abrevia o nosso tempo aqui na terra. Nós não cuidamos da saúde. Nós damos preferência, prioridade a outras coisas menos importantes que a nossa própria saúde. E cuidar de você, cuidar da sua saúde, é também uma perspectiva de ser mais tempo, ser usado por Deus. Elias agora sai e delibera uma palavra: olha só, vai lá, faz o bolo, pode trazer a água, porque não vai faltar farinha e nem azeite, porque o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer acontecer. Eu não cheguei no cerne da mensagem ainda. E isso cansa. Quem já se sentiu cansado na caminhada aí? Quem já se sentiu cansado na vida? Alguém? Pois é normal. É normal. Elias também, irmãos. Elias multiplicou. Elias ressuscitou o filho dessa viúva. Só que chega um momento que a gente vai perdendo a visão. Chega um momento que a caminhada, o cansaço, os problemas, além de nos fazer pensar que estamos sozinhos, nos faz perder a visão. E a sua visão, a minha visão, ela está focada em quem? Nas coisas, nas dificuldades, nos problemas ou em Jesus? Se estiver focado em Jesus, nós vamos saltar muralhas, nós vamos ultrapassar barreiras, nós vamos vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo. Mas não podemos perder a visão. E Elias começou a perder a visão. Algumas vezes o Senhor deu direcionamento: vai, foge, vai para cá, vai para lá.
Mas chegou um momento que Elias, por si só, decidiu fugir. Vamos abrir, por favor. 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 3. Elias, que havia aconselhado algumas pessoas a não terem medo. A própria viúva, quando faleceu seu filho, a própria viúva, quando disse que, olha, eu vou preparar aqui um alimento, comer junto com meu filho e vou morrer. Ele falava, não tenha medo. Não tenha medo. Mas ele estava debaixo de uma obediência. Ele estava dentro da visão de Deus. Ele estava dentro do propósito de Deus. Mas a dificuldade, mas a caminhada, mas a vida, às vezes nos proporciona algumas dificuldades tão fortes que nos faz perder a visão. Aí ele pronuncia aqui, capítulo 19, verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Uma coisa é você fugir quando Deus ordena que você fuja. Uma coisa é você sair de um lugar quando Deus ordena que você saia. Outra coisa é você se autodeliberar que precisa fugir, que não vai dar mais, que chegou o ponto final, que agora já é hora de morrer. Ele fugiu porque foi apoderado de um terrível sentimento de morte, de insuficiência e também de amnésia espiritual. Porque ele ainda estava debaixo de uma palavra profética de que não iria chover enquanto ele não deliberasse isso. Você está debaixo de uma palavra profética. A partir dessa noite, queira você, queira não, você vai vencer. Você vai vencer não porque você pode. Você vai vencer porque você serve a um Deus que não conhece o impossível. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode, aquilo que você não vê, Ele pode, e a tudo Ele vê, porque seus olhos são como chamas. Aleluia. Mas ele perdeu a visão e quis morrer. Lohan, você sabia que eu também já quis morrer? E não se espante, Lohan, porque eu te falo isso servindo ao Senhor. Já tive a minha conversão, ainda vou dar o meu testemunho. Eu tentei me suicidar, mas caminhando com o Senhor, eu quis morrer. Eu quis não só parar a caminhada, eu não queria mais nada. Elias se sentiu assim. E essa mensagem não é para julgar Elias e muito menos julgar você, senão eu estaria me julgando, porque à medida que eu te julgar, eu serei, à medida que eu medir, eu serei. É uma questão de explanação da palavra. Elias se sentiu assim. Elias se sentiu sozinho. Teve um momento na minha vida que eu me senti sozinho. Incapaz eu me sinto até hoje. Ainda bem, porque quando eu me julgo capaz, eu começo a me adorar. Mas quando eu me julgo incapaz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E Elias sentiu nesse momento de que, olha, ele esqueceu. Ele esqueceu da promessa. Ele esqueceu daquilo que Deus já tinha deliberado para a vida dele. E tem gente aqui nessa noite, eu não estou conjecturando, eu estou afirmando, aleluia, que tem gente aqui nessa noite que esqueceu que tem uma promessa sobre a sua vida, que em cima dessa promessa há um propósito de Deus. Não é porque você merece, é porque há um propósito da parte de Deus, e esse propósito vai se cumprir. Esse momento de luto vai passar. Vai passar.
Agora, Elias vai para um arbusto, que alguns historiadores dizem que é o arbusto de giesta. Essa planta, giesta quer dizer recuperação. E uma das características dessa planta é adubar uma terra infértil. Essa planta era usada para botar numa terra que já não tinha mais fertilidade. Elias estava assim. Você vê que lá em Querite, Deus permitiu para que ele fosse moldado segundo os moldes de Deus. E Deus permitiu ele ficar nesse arbusto, porque ele estava precisando ser recuperado. E que nessa recuperação, ele seria o adubo necessário para a terra que não era mais fértil. Então, essa vontade de morrer não é propriamente para a morte, mas é para a recuperação da sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você cumpra o propósito que Ele já determinou que você venha cumprir. Pode chorar, pode ficar debaixo do arbusto de giesta, pode chorar, mas você vai ser recuperado, não porque você merece. Eu sou recuperado não porque eu mereço, porque há um propósito, há uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você entende isso? O mal de Elias foi se achar sozinho. Ele fugiu porque estava sozinho, se sentiu sozinho. Ele enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos postes ídolos. Ele enfrentou um monte de gente, um monte de situação. E achou que ele estava sozinho. Você não está sozinho. Existem pessoas que estão sofrendo as mesmas dores que você. Existem pessoas que estão passando as mesmas dificuldades que você. Você não está sozinho. Não tende a fugir, porque o Senhor vai te recuperar e você vai ver a glória dele. Não fuja. Se o Senhor não mandou você fugir, não saia. Se o Senhor não mandou que você venha sair, fica debaixo da obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. Elias passou por esse momento, mas ele era um profeta. E não é porque ele era um profeta, é porque Deus era com ele. Deus é com você. Nós precisamos alcançar algumas vidas. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Talvez seja lá no seu bairro, talvez seja no seu condomínio, talvez seja na sua casa, talvez seja aqui. E para que isso se cumpra, Deus tem que tratar primeiro a nós, para depois operar através de nós. Elias precisou passar pelos jumbos, Elias precisou passar por Querite. Ele precisou passar por algumas situações, pela perseguição, pelo medo, para que fosse cumprido aquilo que Deus já tinha determinado. Deus chama Elias, que estava numa caverna. Eu estou pregando aqui, irmãos, mas Deus sabe, já tive algumas cavernas. Eu já fiquei isolado em algumas cavernas. E tem pessoas aqui dentro que estão numa caverna. E Deus não vai falar com você dentro da caverna. Ele vai permitir que você fique lá um pouquinho, porque agora Ele fala: vem para cá, eu quero falar com você. Ô Elias, o que você está fazendo aí? Por que você está assim? Vem aqui. E Elias foi. Ele teve que se locomover, porque a minha ação, a sua ação, promove nos céus uma reação que destrói os intentos de Satanás. O intento de Satanás era que Elias ficasse eternamente até a sua morte dentro daquela caverna. Mas Deus mostrou quando chamou: vem cá, Lázaro, vem
para fora. Elias, vem cá, eu quero falar contigo. Veio fogo, veio vento forte, vendaval, e Deus não estava. Deus estava na brisa. E essa brisa está aqui nessa noite. E essa brisa fala contigo. Eu sou contigo. O que você está fazendo aí? Não fique aí, porque eu tenho propósito para a sua vida. E os meus planos, esses não serão frustrados. Porque o que eu faço, quando eu faço, ninguém pode impedir, nem o seu desânimo. Vem para fora, que o Senhor fala contigo. Põe-se de pé em nome de Jesus. Deus conversou com Elias. Filho, você não está sozinho. Eu tenho outras pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal, e nem a sua boca confessaram outro Deus. Você não está sozinho. Essa é a sua dificuldade, eu entendo. Mas o que é dificuldade diante da minha presença? O que é uma situação contrária diante da minha palavra? Elias deliberou aquilo que lá no capítulo 17 ele tinha falado: olha, só vai chover mediante a minha palavra. E quando ele falou, Eliseu estava com ele e mandou o garoto lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O que você vê aí? Eu vejo uma nuvem como uma mão de um homem. Acabe, vai chover, mete o pé, porque a chuva veio. Palavra profética. Fé no Senhor. Mas isso também não isenta da dificuldade. Eu pedi na oração do meio-dia ao Senhor sinais e maravilhas, não para hoje, para todo sempre, enquanto aqui nós estivermos, aliás. Eu não sei se você crê, eu não estou preocupado se você crê. Estou preocupado se eu parar de crer. Eu fico preocupado, Anderson, se eu parar de crer que Deus faz. E nessa noite não vai ser diferente. Ele vai promover sinais e maravilhas naqueles que se dispuserem a sair da caverna. E não ficar buscando Deus no fogo, na tempestade. É na brisa. É no quarto particular, sabe? É naquele momento que não tem liturgia, não tem ministério de louvor. É naquele momento que não tem esposa, não tem esposo, não tem filho. Naquele momento que todos estão dormindo, mas você não consegue dormir, sabe? É nesse momento que essa brisa vai falar ao seu coração e vai trazer aquilo que é necessário para que no dia seguinte você volte a cumprir o propósito. Mas enquanto o ministério estiver louvando, eu quero que você, a palavra é essa, eu quero. Mas esse querer não é do Alexandre Barreto, é daquele que está falando através de mim. Quer você creia, quer não, o Espírito Santo de Deus está me usando nessa noite. E quando estiver sendo louvado, por favor, ainda que esteja na caverna, porque quando Deus falou, Elias, o que faz aí? Ainda antes de sair da caverna, ele começou a justificar: olha, Israel profanou o seu altar. Ele estava se justificando com Deus. Ele estava colocando para Deus as suas dificuldades, sabe? Depois que ele colocou para fora as dificuldades, foi que Deus chamou ele: vem cá. Então esse momento, ainda você está na caverna, mas é o momento de você falar com Deus. E já já Ele vai te chamar para fora, em nome de Jesus. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Agora, quando Elias ouviu o chamado, ele se levantou. Eu não acredito que ele estivesse em pé numa caverna. Sabe, quando a gente medita na palavra, quando você se abstém de qualquer outra coisa para meditar na palavra, você quase que vivencia os momentos bíblicos. E eu consigo, pela fé, em espírito, enxergar Elias não sentado, jogado na caverna. O que ele precisava era ouvir Deus. Quando ele falou que estava sozinho, ele não queria companhia, ele não queria nada, uma companhia humana, sabe? O que ele queria é ouvir Deus, porque a alma, a minha, a sua, a dele, anseia por Deus. Ele precisava ouvir um direcionamento. Vem cá, meu filho, deixa eu te explicar. Ainda que a mãe que amamenta o seu filho, a que gerou, venha te esquecer, Elias, todavia, eu, seu Deus, o teu Pai, o teu Criador, eu não esqueço de ti, porque o teu nome, a tua vida, a tua história está gravada na palma da minha mão. Você está ouvindo isso nessa noite? Eu quero convocar você a vir aqui à frente. Isso é um ato profético. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar dessa caverna espiritual. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Não é porque eu vou orar por você, é a oração a quem nós vamos estar orando. É Ele quem vai operar, é Ele quem vai fazer. Mas aprove Ele nessa noite de me usar como instrumento para a sua vida. Assim como lá atrás foram usadas pessoas para que aqui eu estivesse. E enquanto estiver entoando esse louvor, se você sentir no coração e ouviu Deus, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo, Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Toma essas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Cobre elas com teu sangue, Senhor, proteja, Senhor. Senhor, seja com elas, Senhor. Deus Santo e Poderoso, sabemos o quanto é difícil, Senhor, a batalha, Senhor. Está aqui diante de ti, diante do teu altar, Senhor. Ó Deus Santo e Poderoso, sabemos, Senhor, todos nós já passamos por isso, Senhor. E sabemos a dificuldade que é, Senhor. Mas Deus Todo-Poderoso, eles estão aqui, Senhor, diante de ti, diante do teu altar, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por eles terem a coragem, Senhor, de sair da caverna, Senhor. Obrigado, Senhor,